É interessante que o tema da minha palestra era basicamente, enfim, como foi anunciado, e não tinha a palavra barbárie. A palavra barbárie foi introduzida num diálogo, e, de certo modo, de repente, eu sou surpreendido, ele está no título. Nós vamos falar disso a esse respeito. Por quê? O tema da moral está hoje muito na moda. Certo? E tem se falado bastante de moral. Só que, em geral, a moral aparece sob a forma da autoajuda. Isto é, as pessoas tomam moral como uma série de regras a que nós devemos obedecer e simplesmente pegam essas matrizes e aplicam ao mundo. E o mundo, obviamente, não está correspondendo a essa moralidade abstrata e todo mundo começa a falar mal do mundo. Outros, que se apresentam basicamente como os virtuosos, retomam o tema antigo, que se faça a lei e que pereça o mundo. A minha pergunta é: será que nós temos necessidade de pensar a moralidade como uma espécie de rede do dever ser, que não tem nenhum contato do mundo a não ser a sua imposição, e pensar o mundo como se ele já não tivesse nele mesmo, principalmente a nossa vida cotidiana nesse mundo, tensões, caminhos da moralidade. Por isso, eu vou querer partir, não da experiência do dever. Todos nós sabemos, todos nós tivemos ocasiões, não é isso? E que nós, fazendo alguma coisa, a gente diz, bom, não é bem aquilo que eu gostaria de fazer, o que eu deveria fazer. Ou as pessoas param, ou as pessoas prosseguem. Mas o que é fundamental é que essa experiência do dever, ela é, como diziam já os antigos, um diálogo íntimo. E por ser diálogo, ela é uma proposição que eu estou internalizando, mas que outras pessoas poderão proferir sem grandes dificuldades. Um dos problemas maiores, quando nós tomamos uma análise das proposições morais, é saber o que as proposições morais significam. Porque se o significado está ligado a alguma situação do mundo, como é que as regras, os imperativos morais podem dizer alguma coisa do mundo? Ele diz muita coisa além do mundo. E é esse além do mundo que a moral, como a arte, tentam pensar. Sob esse aspecto, existem hoje duas correntes filosóficas para pensar o além do mundo. Certo? A moralidade como puxando a gente para um mundo regularizado, portanto, puxando para o mundo como uma forma de racionalidade, ou a moralidade como uma espécie de presença do místico, coisa que nós não sabemos explicar, mas que nos obriga e que nos leva a fazer, inclusive, coisas que nós não gostaríamos de fazer. Muito bem.
eu vou tomar a proposição moral num outro nível. Eu vou tomar uma proposição como essa: não matarás. Ou seja, não respeite ao outro. E eu vou dizer o que ela implica. Como é que ela funciona? Para saber exatamente como é que está sendo estruturada a moralidade contemporânea. Isso significa que, quando eu digo não matarás, eu estabeleço um padrão de conduta e esse padrão de conduta é de tal forma estabelecido que, quando eu ajo, ou as pessoas agem, elas agem em vista do padrão. Isto é, elas querem a norma. Está claro? Eu, quando estou agindo em vista de um determinado padrão, né, eu estou afirmando a norma, estou aceitando a norma. E por isso é que eu sou responsabilizado. Certo? Hoje existe muita polêmica a esse respeito. A ciência vem mostrar que muitas das nossas maneiras de agir são determinadas pelos nossos instintos, pelo nosso código genético e assim por diante. Aonde está, então, esse querer a norma? Não é simplesmente uma aparência? Nós não somos mais determinados a ponto de nós querermos isto ou aquilo, mas não querermos a norma? Aqui há uma enorme confusão e é bom que a gente estude e medite sobre ela. Porque quando nós dizemos que nós somos determinados por o nosso código genético, vamos dizer, eu estou simplesmente dizendo o quê? Que é o código genético que me costura por dentro? Não. Eu estou dizendo, hoje, eu explico certos comportamentos dos indivíduos através de uma grade linguística, que é a grade da ciência, que diz que, conforme eu estou usando essa grade, eu e os indivíduos aparecem, se apresentam como determinados pelo código genético. Mas na hora que eu aplico esta grade, eu posso aplicar outra. Muito simplesmente. Por exemplo, você vai ao tribunal, né? Aí o advogado diz, não, ele matou porque foi determinado pelo seu código genético. Ou isso tem uma fundamentação inteiramente científica, isso é, ele mostra uma relação de causalidade, ou simplesmente a proposição geral de que ele não é livre não tem nenhum fundamento jurídico, porque esse infrator será simplesmente penalizado. Ele será responsabilizado pelo seu ato. Repetindo, eu posso perfeitamente olhar o mundo sob a grade do determinismo, mas isso não significa que as pessoas as coisas sigam essas leis como se o homem não tivesse presente. Não. É a linguagem, a presença do homem que organiza essas leis. E na hora que ele organiza essas leis, ele pode perfeitamente, então, pensar a outra forma de se relacionar com o mundo, onde ele se torna responsável e, portanto, livre. Eu insisto nisso porque agora está se desenvolvendo uma espécie de cientificismo, em que diz, se a ciência fosse determinante de todos os nossos comportamentos, qual seria a liberdade? Qual seria a nossa criação?
Eu respondo, como Wittgenstein responderia, a nossa criação é a linguagem, inclusive aquela linguagem que pensa o mundo determinadamente. Portanto, a questão do livre-arbítrio e do querer a norma se apresenta como uma questão essencial. E, portanto, isenta de qualquer imperialismo científico. Mas aqui reside, a meu ver, uma situação muito especial, que nem sempre ocorreu na história. A primeira vez que isso se esboça é no fim do mundo grego, no helenismo, penetra bastante em Roma com os estoicos. Depois desaparece, tá? E reaparece agora de uma forma muito precisa, que é que nós, embora querendo a norma, não é que nós consideremos o infrator do ponto de vista excepcional. Isso sempre aconteceu. Mas eu aceito a norma de vamos supor, não furar a fila, não é? E depois, eu estou hoje cansado, deu essa oportunidade, não é bem que eu deixei de aceitar a norma, eu dou uma furadinha, não é sempre que isso vai acontecer. Não é? Há uma situação muito mais radical. Quando uma pessoa muito próxima de vocês transgridem. Vamos supor que meu filho tenha, assim, cometido uma falta muito, muito grave. Como é que a maioria de vocês reagiriam? Dizendo, filho canalha, você não tem dignidade. Não. Vocês botarão a mão no ombro dele e mostrando que ele é mais importante do que a norma. E então a norma é repensada a partir dele como transgressor. Porque eu quero ele, eu prefiro a existência dele do que qualquer tipo de moralidade. A relação íntima é uma relação em que o outro é de tal forma importante que ele não tem identidade a não ser na sua fissura do mundo. Que ele não tem identidade a não ser como angústia, isto é, como algo que está além do mundo. Eu recebo esse meu filho ou essa minha mulher, esse meu amigo, nessa condição. E começo a dizer que relações nós vamos manter entre nós. Nós vamos simplesmente, entre nós, aceitar toda a moralidade de uma sociedade ou vamos estabelecer relações de respeito? E desde que eu passe a respeitar essa sua fissura, essa sua angústia, a relação vale. Porque o que importa é a aceitação, tá certo? Dele como existência fissurada. Do outro lado, evidentemente, está a situação em que eu não posso ter uma relação de intimidade com todo mundo. Porque quando aqui eu estou tendo um auditório diante de mim, eu tenho este ou aquele ouvinte, mas eu não posso manter nenhuma relação de intimidade com vocês. A experiência da intimidade, todos nós temos, do outro lado, um tipo de moralidade pública, que eu quero a norma independentemente de quem é a pessoa. Se eu digo não matarás, certo? Agora eu estou dizendo a todos vocês, olha, não pode matar. E cuidem de não matar. Certo? O que significa que eu vou poder criar exceções. Nós sabemos até que haverá situações em que eu
vou dizer, por causa do perigo da pátria, vocês devem matar o inimigo. Mas nessa sua formulação mais geral, não é isso? Não matará se reporta a qualquer pessoa. Certo? E agora, em relação a esses dois polos, outras formas de moralidade se apresentam. Uma delas é a família. Tá certo? Vejam bem, a relação familiar é uma relação íntima? Não. Alguns são, outros não são. Mas, quando a família está reunida, a gente tem um tipo de negociação com as normas e com as infrações, não é verdade? Ah, meu primo pisou na bola. Não, mas ele é um bom caráter. Não é porque ele fez isso que realmente ele precisa ser condenado. Ou senão, certo? Nós temos uma unidade. É mais importante manter essa unidade social do que começar a lavar roupa fora de casa, enfim. Outro tipo muito diferente de negociação com a norma é a amizade. O que é o amigo? Que não seja o íntimo. O amigo, basicamente, é aquele que, se eu estiver numa situação muito de rigor moral, nós dois podemos nos ajustar, de tal forma que nós possamos viver em conjunto e em sociedade, sem que essa norma precise ser aplicada rigorosamente. Eu disse, nós vamos partir das regras morais. Por exemplo, não matarás. Depois, eu disse que o transgressor dessa regra, e é muito importante a gente, quando estuda a regra, ver como é que aquele que agride funciona. Aí a regra se mostra, de certo modo, mais viva. Então, o transgressor, em relação a esse transgressor, eu posso ter duas posições polares. Não é isso? De um lado, eu posso querê-lo antes da norma, e de outro lado, eu posso querer a norma antes deles. Numa relação de intimidade e numa relação pública, vicária com os outros. E existem entre elas formas de moralidade intermediárias, como a amizade e a família. Mas eu precisaria ainda de um outro tipo de levar em consideração para pensar a moralidade contemporânea, uma outra experiência, que não é apenas a experiência do dever. É a experiência da diversidade dos sistemas morais. Nós sabemos que por exemplo, para nós, não é isso? Matar não é uma norma válida, a não ser em situações muito especiais. Mas imagine o missionário que vinha para o Brasil, para um país absolutamente distante. Ele vinha sabendo todos os perigos que ele sofreria. E, no entanto, ele vinha. Além de propagar a fé, ele procurava outra coisa. Isso, os textos desses missionários são bem eloquentes. Eles procuravam o martírio. Por quê? Porque o martírio era a forma mais evidente, graças à qual ele podia chegar ao reino dos céus e salvar sua alma. Tá certo? E nós sabemos hoje, de uma forma angustiante, que o terrorista que se mata para agredir indiferentemente qualquer pessoa, desde que ele apareça na televisão para incutir medo
E desde que ele começa a fazer impedir que os sistemas do mundo cotidiano deixem de funcionar, ele se salva. O martírio agora, certo? Não é a missão, não é mais tratar das almas dos outros, ser pastor de almas, mas pelo contrário, o martírio é agora algo que destrói a vida cotidiana. Muito bem, nós vamos dizer, bom, eu tenho em relação à moralidade desse terrorista o maior desprezo. Ele não entra dentro das minhas categorias. Se eu encontrasse prestes a se detonar e criar um acidente, eu trataria de matá-lo. Mas eu preciso entender que, afinal de contas, ele também é um ser humano. Ele não é um animal. Essa é uma questão básica. Por mais que a gente possa entender o transgressor como degradado, fora do mundo dos homens normais, ele aparece sempre como participando de um mundo possível em que nós seríamos todos nós morais. Mas a moralidade contemporânea, essa moralidade pública, ela está dividida em éticas particulares, em sistemas éticos, sistema de valores que são muitas vezes contraditórios. Mas não é só isso. Aquilo que, de certo modo, já na filosofia de Platão, quando se dizia, bom, a justiça nada mais é do que o direito de mais forte, o direito do mais forte, hoje, de certo modo, também pôde ser estendido a toda a regra da moralidade. Vocês sabem quem fez isso? Foi Friedrich Nietzsche. Porque ele vai dizer, afinal de contas, o que é a lei moral? Tá certo? Uma regulamentação que salva e protege os mais fracos, mas que inibe aquele que tem a potência da vida, aquele que é mais forte, aquele que existe como expressão da sua vontade. E, portanto, essas moralidades, vai dizer o Nietzsche, nada mais são do que regulamentações que os pastores aceitam para cuidar de cordeiros, e que os cordeiros aceitam para terem pastores. Mas aquele que tem a plena posse de sua vida não se limita a uma regra moral. Pelo contrário, ele se coloca além da polaridade do bem e do mal. Depois de dizer que o homem forte, o homem que realmente se afirma com aquele que diz sim ao mundo, ele é, certo? Um ser que está além dessas regras normais do bem e do mal. Ele diz, esse homem está além do homem. Ele quer superar a sua condição de facticidade, sua situação de fato. E por isso, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Aquele que se afirma como
falante da verdade é aquele que reconhece nos outros, inclusive, as suas fragilidades. E que, portanto, vejam bem, por um caminho bem mais torto, o Nietzsche vai encontrar aquilo que eu já estava tentando lhe explicar no início. A moral, para ser boa moral e realmente funcionar como um sistema de regras que afirmam as nossas potencialidades, essa moral nos coloca fora do mundo cotidiano, mas responsável por ele. Como se nós pudéssemos encontrar uma ótica em que nós olhássemos o mundo, tentássemos agir no mundo da forma mais responsável possível. O que eu estou querendo mostrar a vocês é que as regras morais não são proposições do tipo: este copo é de vidro. Quando eu digo este copo é de vidro, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isto, que eu chamo de copo, também é de vidro. Mas essa proporção, tal como eu disse, se eu disser sem olhar para esse copo, disser este copo é de vidro, vocês entendem, não entendem? Mas aí a proposição é verdadeira ou falsa? Se eu disser esse copo é de vidro, essa proposição é falsa. Em outras palavras, quando eu falo uma proposição, ela se reporta a um estado de coisa. Esse estado de coisa é o estado possível, que eu, se percebê-lo como do copo de vidro, então é verdadeiro. Se não perceber, não é verdadeiro. Se eu digo não matarás, ela se reporta a uma situação do mundo. Não é verdade? Uma situação que você não deve matar. Mas ela não diz se essa situação é possível ou não. Eu não sei se eu poderei, em todas as situações, corta aquilo que ele pensa que sejam os fatos. Eu disse que na hora que eu começo a pensar o funcionamento da sociedade, aparecem regras particulares de convivência e de fidelidade. Vamos aprofundar essa ideia. Tomemos a máfia, certo? A máfia simplesmente é um grupo de acelerados em que um faz o mal para o outro, ou eles têm regras entre si. Aliás, regras muito precisas. Por quê? Porque a convivência entre eles, embora não haja, vamos supor, o respeito que nós temos na moralidade pública ou na moralidade da intimidade, o outro aparece como fiel da sua função e da sua palavra, de tal sorte que qualquer desvio dessa sua rigorosa determinação no sistema é, em geral, punido pela morte. Nós temos, portanto, regras morais aí, regras, dispositivos que conduzem os homens e que estabelecem relações de poder. Mas não é por isso que nós podemos transformar essa regra, ou esse sistema de regras da máfia, num sistema da moralidade de uma sociedade mais ampla como a nossa. Por quê? Porque nós não podíamos todos participar do tráfico. E todos nós
sermos moralmente comprometidos com o tráfico mundial. Porque ela não é universalizável. Não para todas as pessoas, mas para as pessoas que vivem do tráfico não poderiam continuar a viver do tráfico se não houvesse uma outra economia, outros usuários, assim por diante. E, portanto, ela não pode ser generalizada nem para essa sociedade mais global, muito menos para o mundo como um todo. Em outras palavras, mesmo quando a gente aceita a diversidade dos sistemas éticos, não é por isso que qualquer sistema ético, como o da máfia, possa ser considerado moral. Porque esse sistema de costumes, eu uso a palavra ético no sentido grego, de ethos, de costume, esses dispositivos que conduzem a conduta humana, esses dispositivos não podem assumir o estatuto de regras nem para os homens que existem, muito menos para as pessoas, como diria o Nietzsche, além do homem, eu prefiro dizer, na sua transcendência, das pessoas que vivem se puxando da contingência da vida. E nessas condições, nós temos que a moralidade pública tem um seu avesso. O lugar que ela é sempre, de certo modo, posta em questão e negociada, não negada, mas posta em questão. Porque nessa publicidade nós encontramos os guardiães da norma. Veja bem, isso é importante. A norma querida, do ponto de vista público, tem, no caso do cristianismo, as igrejas, ou esta ou aquela igreja, que estão lá guardando a norma. Não é isso? No caso da moralidade da intimidade, quem é que guarda a norma? Ninguém. É eu e o meu íntimo. Nós é que estabelecemos até que momento nós estamos nos respeitando. Quando nós passamos para o nível da moralidade pública, há essa distinção entre seguir a norma e guardar a norma. A igreja, a escola, a família, tá certo? O direito, são instituições que guardam a norma. Mas há uma situação muito particular, que é a situação em que essa norma é guardada na medida em que ela é refeita. Porque os dispositivos são repensados, reformulados e passam a ter novas vigências. Essa é a esfera da política. A moralidade pública tem seu avesso na política. Como o vestido, o tecido necessita do seu avesso, a moralidade pública necessita daquilo que a nega, porque a refaz, porque a põe em risco, porque a desafia, porque o político, na medida em que ele está como organizando a vida societária, ele está sempre negociando com a regra, tentando puxar com a regra moral, tentando puxar para o seu lado, até que o outro político trata de pegá-lo, de denunciá-lo, e assim, através desse processo de negação, novas formas de moralidade aparecem. Boa noite, professor.
mediante esse quadro que o senhor nos desenhou, o senhor acredita que é possível edificar, construir um novo padrão de normatividade? Acredito. Desde que não se imagine que os novos padrões possam ser simplesmente impostos de fora. Está claro? Eu não acredito de jeito nenhum que eu possa poder, por exemplo, impor regimes democráticos em sociedades tribais. Eu não creio de jeito nenhum que você possa estabelecer uma moral pentecostal para a maioria da população. Mas se nós encontrarmos agora, por exemplo, nesta sala, que nós estamos, de certo modo, nos respeitando, que dentro desse, junto a esse auditório, ninguém está beliscando o outro. E se beliscar, a pessoa vai gritar e mandar para fora, e vai gritar. Isto é, se a estrutura, vamos dizer assim, formal da moralidade panicou e fibrilou e entrou em crise, não é por isso que as pessoas todas se tornaram aceleradas. Está claro? E por mais que as pessoas se tornem aceleradas, todas elas, em determinado momento, se apresentam como seres morais. Isto é, como seres que estão fazendo isso e vão dizer não. Portanto, a descrição que eu tentei fazer de uma crise do sistema moral, dos sistemas morais, não implica que eu estou acusando todo mundo de acelerado. Pelo contrário. Há movimentos de solidariedade, há movimentos de amizade, há movimentos de enorme entendimento entre as pessoas e assim por diante. E se nós começarmos, então, a termos uma relação moral com o outro, mais tolerante, mais compreensiva, eu creio que nós começaremos a entender melhor esse mundo contemporâneo, inclusive na sua crise. Quero lembrar que numa sociedade de respeito mútuo, a política aparece como o avesso que a gente tem que repensar para reformular os tipos de moralidade que nós estamos sendo obrigados a instalar. Mas aí acontece uma situação muito particular. Todos vocês sabem que nós vivemos numa sociedade extremamente anômica, isto é, que as normas variam e não tem estabilidade. A norma implica padrões de medida. Mas qual é a medida do respeito? Qual é hoje a medida da palavra dada? Qual é hoje a medida da confiança? Nós não sabemos mais nada. Nós vivemos numa situação em que as leis se tornam, as normas, e as leis em particular se tornam ad hoc. Isto é, há uma degradação do direito que perde justamente o seu caráter de guardião da norma para se tornar um instrumento de poder daqueles que alegam que querem impor esta ou aquela norma. E o resultado é que quando nós chegamos a essa situação em que desaparece, de certo modo, a distinção entre agir segundo a norma e guardar a norma, que não seja no plano da intimidade, nós entramos numa espécie de utilização da norma pelo poder mais bruto, uma espécie de politização da moral, não que a moral politize a política, mas
politização da moral. E eu me pergunto se não é isso que os autores do século XVIII, que distinguiam uma sociedade civilizada, policê, que tenha regras, que tenha, portanto, polícia no sentido de guardiões da norma, e a selvageria, que é aquelas sociedades que não teriam norma. Se hoje nós temos de tal modo uma sociedade policiada em que a polícia deixa de ser guardião da norma para ser exclusivamente instrumento de poder, o que destrói o direito, o que destrói qualquer sistema ético, o que faz com que, de certo modo, nós possamos beirar a barbárie. Se hoje nós temos um patamar, um estágio científico e tecnológico que possibilita praticamente todo ser humano ter uma vida autêntica, uma qualidade de vida boa, e por outro lado nós temos um aparato legal, por exemplo, dominante em vários países, que estipula que a partir de certos contratos legais eu tenho que fazer um arrocho econômico, um pagamento fiscal, um pagamento de taxa de juros, e por outro lado eu tenho os contratos sociais com as políticas públicas. No caso, ser justo seria ir contra o aparato jurídico que está atrás e domina isso. Como é que ficaria esse jogo entre o legal e o legítimo no mundo de hoje? Bem, veja pessoal, eu ainda lembro de uma coisa que eu aprendi em Marx, que no sistema de produção capitalista no qual nós vivemos, o ato de trabalho não está ligado à execução dele como força produtiva. Isto é, as pessoas não podem simplesmente trabalhar fora do emprego. Isso é crucial. Essa situação em que a gente está, que sem emprego a pessoa não é nem cidadã, o indivíduo nem é cidadão, nem pode sobreviver a não ser dos interstícios do sistema, por conseguinte na marginalidade, não tinha vigência nos outros sistemas de produção. Por quê? No mundo feudal, poderia haver uma fome, todo mundo era responsável por essa fome, ou se solidarizava ou explorava o outro por essa fome, essa guerra, assim por diante. Mas sempre me sobrava a possibilidade de ir para uma terra pública, fazer lá a minha caçada e a minha horta e sobreviver, certo? Pelo menos com uma certa dignidade. Hoje quem não tem emprego não existe, a não ser, e nem mesmo fisicamente, porque ele é submetido, menos inteligente e assim por diante. Então eu acredito que no mundo capitalista, certo, se criou um direito, porque um direito é questão de sobrevivência. O direito ao emprego. Isto é, todos nós, na medida em que o mundo capitalista tem esse parâmetro de que nenhum de nós sobrevive a não ser com emprego, ou com alguma coisa de sucedâneo do emprego, eu acho que existe, que é uma questão de direito e de moralidade, o pleno emprego, ou situações de seguridade social e assim por diante, que garantam o mínimo de sobrevivência para essas pessoas. Tá certo? Isso não existe no mundo de hoje. O que eu poderia dizer? Talvez ele seja hoje uma das sociedades mais imorais que a história construiu.
Aquele livro Linguagem e Silêncio, do Steiner, quando ele fala sobre o nazismo na Alemanha, primeiro tem aquele paradoxo da Alemanha ter a filosofia mais avançada e ao mesmo tempo ter gerado o Holocausto. Quando ele começa a falar que os gritos da campo de concentração se escutavam dentro das universidades da Alemanha, o que aconteceu com essa sociedade que permitiu isso. Aí tem um outro exemplo interessante, que um engenheiro de uma empresa, aliás famosíssima, existente até hoje, metalúrgica, ganhou uma concorrência para construir uma linha de produção mais eficaz que interligasse fornos crematórios e tivesse como objetivo aumentar a produtividade, que é aumentar a produtividade e queimar pessoas. E ele justificou isso depois, pós-guerra, que ele simplesmente estava obedecendo uma concorrência feita entre empresas famosíssimas na época. Como é que fica isso? Vamos transferir isso para nós hoje, na chamada sociedade de banalidade do mal. Como é que fica nós todos frente a essa injustiça social que existe? A banalização do mal, que é um termo da Hannah Arendt, cunhou para entender como é que um sujeito medíocre, como Eichmann, né, pudesse ser diretor de um campo de concentração e responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas, tem um sentido muito preciso e histórico que nós não podemos lembrar. Isto é o funcionário que não tem vontade e que exerce exclusivamente a sua vontade dentro de uma máquina burocrática. O que eu estou tentando lembrar a vocês? Certo? Que as nossas máquinas burocráticas estão fibrilando. Tá certo? Nós não temos situações de exército nazista, polícia nazista e assim por diante. Mas não temos também criação de instituições que possam sobreviver e terem as suas linhas e reconhecer as suas limitações. Não é isso? Quando é que nós temos terror? Quando é que houve o terror da Revolução Francesa e do stalinismo ou do nazismo? Quando tudo vira político. Quando não há essa distinção entre a política, a vida privada, a outros dispositivos econômicos e assim por diante. Quando a gente pensa que a gente pode tudo partidarizar, pedir-lhe todos um comportamento político, como se todo mundo pudesse ficar nas assembleias o tempo todo, como na Ágora Antiga, só que na Ágora Antiga de Atenas havia as minas de Laurion que davam um óbolo para as pessoas que ficassem, os camponeses que ficassem discutindo. Essa situação de desintegração é uma situação extremamente perigosa, tá certo? E isso não está acontecendo só no Brasil. Nós vamos parar com isso, vamos parar com esse medo, né? Que é a desestruturação da política americana, é absolutamente assustadora. Basta lembrar que um presidente americano ganha as eleições na base da falcatrua, o que provavelmente deixaria os pais fundadores revirando nas tumbas. Certo? Esse mundo está vendo não só uma anomia, mas poucas pessoas estão pensando nas estruturações. Na vida cotidiana é assim. Os nossos amores são intensos e curtos. Se por acaso aparecer um filho entre ele, quem é que vai deixar abandonar a sua felicidade e os seus novos amores em relação ao filho, que significa que tem uma certa identidade e uma certa carência? E que, portanto, eu tenho com ele uma certa responsabilidade. Não estou fazendo propaganda contra o divórcio. Estou apenas lembrando que as separações têm custo.
E que tudo isso precisa ser ponderado. Certo? Hoje, não se pondera mais nada.